Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de live na Challenge, e hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. A gente não convidou nenhuma pessoa de college ou de escola de inglês ou alguma pessoa da comunidade que presta algum serviço ou algum cliente nosso. Hoje nossos convidados são as consultoras da Challenge. Então a gente vai conversar com a Isadora, com a Catiúce e com a Alessandra. Peço perdão pela minha voz, mas eu tô com uma dor de garganta, então eu vou falar menos possível para que ela. Eu vou tomar as, as cápsulas aqui que eu tô. Então deixa eu solicitar. Ok, todo mundo convidar. Olá, Tudo bem, Isa? Já boa chegou? noite. Pessoal, se meu som estiver ruim, me avisa. Meu ar tá ligado aqui, tá muito calor em Toronto, eu desligo. Não vou ficar feliz, desligo. Não, não tem como, tá calor em tudo que é lugar. Aqui em BC tá muito quente, aí em Toronto muito quente, a Kátia em Cuiabá muito quente. Então todas as Pois meninas é. estão derretendo. Mas, Meu ar tá ligado, então. mas que ótimo. Então, obrigada, né, meninas, por ter tirado um tempo da agenda de vocês. Toda vez que a gente faz uma live aqui, é menos um horário ali na agenda de consultoria delas. Então, obrigada por ter cedido esse tempo, mas eu acho bem legal que as pessoas possam conhecê-las, porque só conhece mesmo quem de fato entra em contato com vocês via a conferência digital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da gente. Primeira coisa, assim, quando eu comecei a montar a equipe da Challenge, a minha principal preocupação fosse que as pessoas que trabalhem na Challenge tenham vivido, experimentado o que os nossos clientes vão experimentar. Então, esse foi o principal motivo da Isa estar com a gente, a Ali e a Kate. Então, a gente vai falar um pouquinho da história de cada uma delas para vocês entenderem o que elas viveram e por que essas meninas têm conhecimento, habilidade, prática suficiente para ajudar vocês a transformar o sonho, o desejo de estudar no exterior, mudar para qualquer que seja o país, ou mesmo imigrar, em realidade. Então, eu vou começar com a Alessandra, porque a Alessandra começou, foi a primeira pessoa que ingressou no time. A Challenge, então, eu trabalhava na área já. Eu vou falar só um pouquinho sobre o começo da Challenge antes, para a gente fazer sentido. Eu não sei se vocês todos sabem, mas eu trabalhava num banco, eu era funcionária pública na Caixa Econômica e trabalhei por 10 anos nessa empresa. Sempre tive o desejo de estudar no exterior, sempre, desde adolescente. Só que a minha vida madura começou muito cedo. Eu casei muito cedo, tive filho muito cedo e comecei a trabalhar no banco muito cedo, com 19 anos. E foi aquela coisa, uma promoção atrás da outra, trabalhando, me mudando, me mudei bastante. Nunca tive a oportunidade de tirar um tempo e estudar no exterior. Quando deu os 30, começou aquele negócio assim, me incomodar, né? Eu ficava desesperada. Meu Deus, estou com 30 anos já, né? Aquelas ideias que a gente tem que 30 tá velho. 30 anos e ainda não fiz coisas que eu gostaria de fazer, então foi aí que eu tomei a coragem de sair do banco e vir para o Canadá. E vim estudar aqui no Canadá, vim estudar atendimento ao cliente, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E passou 2 anos de morando no Canadá, trabalhei com diversas coisas aqui, surgiu a ideia de abrir uma agência de intercâmbio, porque aí eu conseguia unir todas as minhas paixões, vontade de estudar, vontade de viajar e essa vontade de atender os clientes, e eu sempre trabalhei com treinamentos e coach, então foi uma união de tudo. Um amigo também me deu um empurrãozinho e falou assim, mulher, já que você faz tudo isso daí, por que você não abre sua própria agência, em vez de você ficar trabalhando em outras coisas? Tá estampado na sua cara que é isso que você gosta. Daí eu fui, então abri, comecei a empreender. A gente está desde 2018 a agência está funcionando e ela sempre começou de maneira digital. Então, se vocês pensam assim, nossa, só dá para conversar com as meninas de forma digital por causa da pandemia? Não, a gente sempre fez digitalmente. Então, aqui, outra característica da Challenge é que a gente respeita muito
o horário das consultoras, o horário que elas se sentem mais confortáveis em atender os clientes, que elas se sentem mais. Porque vocês sabem assim, que tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona de tarde, tem gente que de noite. Então, assim, eu gosto que elas tenham essa liberdade, porque o momento que elas estiverem disponíveis para conversar com vocês é o melhor momento delas. Então, elas vão dar o melhor delas ali no atendimento. E quando elas estiverem fazendo o relatório, também é o momento que elas conseguem mais se concentrar para poder fazer um relatório, que um relatório significa desenhar o seu projeto de intercâmbio da melhor maneira possível. Então, só uma pequena introdução, e daí foi que a Alessandra começou a trabalhar comigo. Posso contar para eles, Ali, como que a gente se conheceu? Pode. Tá. Então, lá atrás, né, antes de eu empreender, quando eu estava estudando, a Alessandra estava estudando também, alguns dos trabalhos que a gente fez no Canadá foi na área de limpeza. Eu limpava casas e naquele dia a moça que me ajudava a limpar a casa não ia poder ir, porque ela tinha outro compromisso. E ela fazia aula de inglês, que eu tinha matriculado ela, inclusive, porque era o meu outro trabalho, na ELAC. E na mesma sala a Alessandra estava. E daí, como ela não ia poder trabalhar no dia seguinte, ela falou para a Alessandra, Alessandra, você pode me substituir e limpar essa casa com essa minha amiga? E a Alessandra foi. Então eu conheci a Alessandra limpando casas em Toronto. E a gente limpou a casa, ficamos o dia inteiro ali batendo. Era uma casa enorme, né? Então a gente ficou, sei lá, 3, 4 horas limpando a casa. E a Ali falou que trabalhava numa loja de chocolate também, alguma coisa assim. E passou um tempo, ela resolveu sair de Toronto, daí eu já passo para você, Ali, e ir para Halifax. E daí ela veio falar comigo. Marcelo, eu sei que você tem aí a agência e tal. Eu sou psicóloga, eu gosto de atender as pessoas, eu já tenho essa vivência do Canadá. Será que não dá para a gente trabalhar aí juntas? Foi aí que a Alessandra ingressou na equipe em fevereiro ou março de 2019? 2019? 18? 18. Nem Não, lembro. 19. 19. E desde então está trabalhando conosco. Então, assim, primeira coisa, Ali, queria que você contasse para eles, desculpa, da onde surgiu a ideia de vir para o Canadá e essa trajetória que você já fez das cidades que você morou e aonde você está hoje. Inclusive, você está em Toronto de tipo de passagem. Como é esse sentimento de voltar para a cidade que começou de fato o Plano Canadá e você hoje está como turista na cidade, não como moradora? São muitas emoções, assim, primeiro até dizer que é muito bom trabalhar com você, você cuida de pessoas, você cuida dos processos e tudo mais, e a Challenge é uma empresa que tem todo um know-how para fazer isso, e a minha vida, a minha experiência é de fato pelo Canadá. Eu me apaixonei pelo Canadá através de Vancouver, que é onde a Marcela está, né? Foi quando eu encontrei, assim, eu disse assim, por que não morar nesse país que nos recebe tão bem, recebe os turistas, tem todo uma atenção, né, ao cidadão e tudo mais. Então, Vancouver foi a minha porta de entrada. E eu e meu marido, a gente fez o processo exatamente através do planejamento que hoje a gente faz, que é através dos estudos. Então, ele foi estudando em Toronto, e por isso eu morei em Toronto, e depois em Halifax, justamente por mais um ano de estudo. Então, aquela combinação de um ano de estudo em um college, depois de mais um ano, totalizando os 3 anos que a gente teve de PGWP, que é o visto de trabalho, né, após os estudos. Então, nesse total aí, já são realmente 5 anos, porque a gente já tem a residência, inclusive. Isso que é bacana, ver todo esse processo acontecer na prática. Então, quando eu converso com os nossos clientes, quando eu conto e procuro saber o perfil de cada um, exatamente porque cada família é de uma especialidade, tem um jeito, tem uma necessidade, e a gente vai construir conforme essa necessidade, né, a história de cada um. Mas a nossa veio através do estudo, é uma prova de que deu certo. Assim, tanto Vancouver... eu não digo que tem uma cidade melhor, tem uma cidade para cada momento da vida, inclusive das pessoas, porque a gente pode mudar dentro do Canadá, e eu tive essa experiência, e a gente tem mais gente fazendo isso, que a Marcela também, já, né, Toronto, agora está em Vancouver, então eu saí de Vancouver, fui para Toronto, Halifax e Ottawa. Hoje eu estou, esse mês de agosto, aqui nessa região de Mississauga, e indo para Toronto.
voltar é uma condição muito boa, porque a gente não se sente mais uma estranha, né? É uma sensação de que você volta para aquele lugar que já te acolheu. Você volta para aquele lugar que você já conhece. E é muito bom. Se me deixar, eu vou falar aqui Mas muito essa é uma tempo. coisa que eu perguntei e você não falou. Você trabalhava 10 anos também numa empresa Sim, numa empresa grande que no se eu Brasil. quisesse continuar, era uma multinacional, seria um emprego, digamos, de 30 anos. Eu amava o que eu fazia lá, que é trabalhar exatamente com treinamento, como coach, como recrutamento, com seleção de pessoal, então toda a área de recursos humanos, pela minha formação em psicologia. E isso eu consigo agregar e trazer para o meu dia a dia como consultora educacional. Então, assim, eu fico muito feliz de poder alinhar todo o meu background que eu tinha do Brasil. Eu não precisei abrir mão dele, né, para o Mas que eu faço aqui. por que que você deixou o Oxiteno, então, a empresa de 10 anos, que você tinha possibilidade de ficar por 30 anos, era um salário Para bom? viver esse sonho de estar fora do país, né, viver um intercâmbio, trabalhar e estar e conhecer. E até hoje a gente não viu que esse aqui fizemos a escolha certa. Então, e É nisso a gente fácil a sua vai escolha? de jeito nenhum. Principalmente porque depois, assim, por mais que eu tenha estudado inglês no Brasil, eu não cheguei aqui com inglês. Eu tive que ir para a escola e aí vou, né, no sentido de até hoje, porque cada momento você vai precisando de alguma coisa. Eu pretendo fazer agora uma nova faculdade, então isso quer dizer que eu vou precisar de um nível ainda mais alto do que eu precisei apresentar para o meu aplicação na residência. Então, assim, cada momento da nossa vida são novos desafios. E a gente tem que olhar para eles, encarar e seguir. Então, assim, lá atrás bateu muito medo, muita dúvida, porque a gente tinha uma vida extremamente instável. Posições, cargos que eram já, digamos assim, uma zona de conforto. Mas a gente, tanto eu quanto meu marido, a gente viu que nesse momento, aquele era o momento de tomar a decisão se a gente queria fazer uma mudança, né, de vida. E nenhum dos dois, em nenhum momento, a gente, lógico que bate aquela dúvida, meu Deus do céu, mas esse desafio aqui para vencer, mas esse aqui para a gente seguir. Mas assim, todas as outras condições de qualidade de vida, eu realmente me sinto não uma estranha no Canadá, eu me sinto parte dessa comunidade para fazer crescer esse país. Isso é muito legal. Certo, vale lembrar também que o teu esposo, ele também hoje, vocês estão aí em Toronto, porque ele está participando de um treinamento de uma empresa nova, grande, não, nem tem como falar o tamanho dessa empresa, né? Que é gigantesca, uma das empresas mais bem sucedidas no mundo. E então realmente valeu a pena, porque conquistou, está 5 anos já, mas está conquistando no tempo de vocês posições que são de acordo com o que vocês tinham no Brasil. Bacana, sim. Muito legal. Então tá, então a gente conversou com a Ali. A Ali então passou por Vancouver, Toronto, Halifax, tá morando na capital, em Ottawa, e não sei se vai ficar para lá para sempre, mas essa é a nossa vida. Agora eu vou falar com a Isadora. A gente tem 1 hora de live, então é cravadinho 15 minutos cada uma, porque senão a gente não consegue terminar. A Isadora veio trabalhar conosco. Eu acho que eu gosto do mês de março. Porque a Alessandra veio em março de 2019, a Isa março de 20 e a Catice março de 2021. Então, março A gente nunca tinha associado isso. Verdade. vai ter mais uma contratação. Então, a Isa tem. Por que a Isa veio para a equipe? Como eu falei. Primeiro, porque ela já era da área há muitos anos, trabalhava em outra agência no Brasil. E quando ela resolveu ir para Toronto, ela se desligou dessa agência por esse motivo, por causa da mudança. E aqui ela começou a trabalhar conosco. O que eu sabia da Isadora? Que tinha experiência na área, tinha morado na Irlanda, não pode ver uma passagem aérea para os Estados Unidos que ela se perde por lá. É verdade. E já tinha conhecido o Canadá, visitado o Canadá muitas vezes, então uniu aquilo que eu falei no começo da live. Então, uma pessoa que tem experiência na área e vivência, não é só ter experiência, ela vivenciou o que muitas pessoas querem vivenciar, que seja fazer um intercâmbio de curto tempo, passear, ou o intercâmbio que ela está fazendo hoje, que vai levar ela à imigração também, que é o intercâmbio de longo tempo com estudo de ensino superior. Então, dona Isadora, se apresente.
E conta um pouco pra gente, Sim. por que que você um dia resolveu sair do Brasil para estudar no exterior? O que que te motivou? Desde pequena, assim, eu sempre tive o sonho de morar fora, assim como não qualquer pessoa, né? Mas muitas pessoas têm. Mas na época, por motivos financeiros, meus pais não tinham condições de pagar para eu fazer um high school fora, né? Ou pagar para eu fazer um curso no exterior. E eu via meus primos indo, né? Amigos da escola indo fazer viagens e tal. E a gente não tinha essa condição financeira na época, né? Aí eu encontrei o meu marido, né? Que na época era meu namorado, e ele também tinha essa mesma vontade. Logo que a gente casou, em 2012, a gente fez nosso primeiro intercâmbio para Irlanda, onde a gente ficou. A gente tinha um visto de um ano, a gente acabou ficando 7 meses, né? E eu fiz o curso lá de inglês, que me ajudou bastante, e vários perrengues que eu tive quando eu morei na Irlanda, eu trouxe para o Canadá. Não trouxe o perrengue, né? Ah, tá. Eu trouxe os ensinamentos, né, da Irlanda para o Canadá, apesar de serem países muito diferentes, né? No começo, só de arrumar mala, já foi completamente diferente. Fui para a Irlanda, falei, não vou levar nada, vou chegar lá e vou comprar tudo. Não deu certo. Não faça isso. Eu trouxe duas coisas que foram muito importantes: o meu travesseiro do Brasil e é, pano de prato, porque os panos de prato são muito ruins aqui. E eu Então, trouxe, porque eu falei, eu não quero passar pelo que eu passei na Irlanda de pano de prato que não seca. Trouxe 3 panos de prato que não tem minha mãe para limpar, então tá meio sujinho, mas, ah, os, mas eu trouxe. os panos de prato são engraçados. A minha mãe, ela faz aqueles bonitinhos com barra, com fitinha, com as coisas, né? Então, a última vez, quando eu morei aqui no Canadá, daí eu voltei, fiquei um tempo no Brasil e retornei ao Canadá em dezembro. Eu falei pra ela, mãe, em X dias eu tô indo. Vá pra máquina. Prepara aí uns 20 panos de prato, porque eu não vou pro Canadá sem pano de prato. Pano de prato é muito engraçado, é muito ruim aqui. Mesmo que você pegue o caro, não funciona, eu não sei por quê. Bom, aí e na Irlanda eu comecei a trabalhar com intercâmbio, de fato, com uma agência especializada em Irlanda, né? Eu trabalhei basicamente do momento que eu cheguei até quando eu vim embora para o Brasil, né? Acabei voltando para o Brasil, trabalhando em outras áreas e voltei a trabalhar com intercâmbio em 2016, né? Onde comecei a trabalhar como vendedora, passei a supervisora de vendas. E em 2019 eu tive a oportunidade, em 2017 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, né? Eu tenho 30 anos, mas tenho aquele pequeno problema de, né, adorar a Disney, então eu fui para Disney em 2017 e fiz um intercâmbio em Miami, né? Estudei lá 2 semanas de inglês, também Uhum. para me ajudar. Já fazia mais de 6 anos que eu estava sem praticar o idioma, né? E essas 2 semanas, apesar de parecer uma duração curta, né? Para o meu objetivo, que era só dar uma destravada e voltar a escutar inglês, foi excelente, né? Eu consegui associar uma viagem a lazer com uma viagem de estudos, né? Então Sim. foi Uhum. muito bom e recomendo bastante. Em 2019 eu tive a oportunidade de vir para o Canadá, conhecer o Canadá, conheci Vancouver, conheci Calgary, conheci Toronto, conheci Montreal, né, a trabalho, conhecendo escolas, conhecendo colleges. E voltei para o Brasil apaixonada e falei para o marido, olha, a gente vai mudar para o Canadá. Não sei como, Se porque vira. vida de vendedor de intercâmbio, a gente não é rico, então a gente teve que trabalhar muito para conseguir vir, e a gente conseguiu concretizar esse sonho em fevereiro de 2020. Então nós chegamos em Toronto em fevereiro de 2020. Por que eu escolhi Toronto? Porque Perfeito. na minha visita, né, na minha visita inicial, de visitar todas essas cidades, eu fui para Toronto, eu cheguei em Toronto, visitei todas essas cidades e voltei para Toronto. Então, Toronto foi a cidade que eu cheguei e a cidade que eu vim embora do Canadá, né? E nessas duas, né, tanto no primeiro impacto de Canadá quanto depois de visitar as outras cidades, Toronto me chamou muito a atenção pelo movimento, né, pelo dinamismo da cidade e tudo mais. Uhum. Acabou que, um spoiler, eu vou mudar de Toronto, né? Mas eu gosto muito da cidade, talvez pelo momento de pandemia, as coisas não saíram 100% da forma que a gente planejou, né? Mas Calgary, que é uma cidade que eu também gostei muito, eu só não fui para Calgary na época pela limitação de escolhas, né? Porque Calgary a gente tem um pouco menos de opções, inclusive de college privado, que é o que eu fiz, a gente não tem.
né? Então, financeiramente, para mim, no momento, ia ficar inviável, mas assim que desse, a gente sairia de Toronto. Isso já era uma coisa que a gente estava fixo na cabeça, por custo de vida, né? Por a gente ter... A gente queria vir para o Canadá para poder ter mais espaço, né? Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. No Brasil, eu não consigo morar fora de... É um problema assim, né? De pessoa que não tem muito problema na vida, mas eu não conseguia morar fora de condomínio ou apartamento. Eu tenho muito medo. E aqui não, aqui eu tinha essa vontade de morar numa casa, de ter vizinho, de não ter preocupação. E mesmo morando em Toronto, que é uma cidade perigosa do Canadá, que é longe de ser perigosa, mas para eles, assim, né, é uma cidade muito grande, mesmo aqui eu me sinto segura, né? Então eu fico imaginando como vai ser quando eu mudar para uma cidade menor, para Calgary, no caso, né? Então é o objetivo, assim, o objetivo final da vida é conseguir o PR, óbvio, né? E conseguir morar numa casa, ter espaço para a gente receber nossas famílias, né? Que estão louquinhos para querer vir assim que der, eles vão vir. Abrir as fronteiras. E é uma coisa que a gente que é o objetivo, eu acho que de todos os brasileiros, né? Ter uma qualidade de vida que a gente não encontra no Brasil e não tem salário que pague. Eu brinco que a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha igual a Ali, né? Profissões, a gente estava, vamos falar assim, bem estruturados financeiramente, né? Mas a gente abre mão porque a segurança ninguém compra, essa experiência, o poder financeiro não é só dinheiro, né? Mas você poder ter uma segurança, você poder ter os seus amigos, você poder ter a experiência internacional, então isso conta muito. Sim. Eu queria pegar um gancho nas coisas que você falou, Isa. Por exemplo, do inglês. Você, apesar de ter morado na Irlanda por 7 meses, quando foi aos Estados Unidos, você fez um curso de inglês, já era uma outra experiência, porque o que você aprendeu lá na Irlanda era no momento que você tinha um inglês ali mais básico. Quando você chegou nos Estados Unidos, você já tinha assimilado muita coisa, e agora aquelas 2 semanas, por mais que fossem só 2 semanas, já fez cair muita ficha para você e você assimilou de novo o inglês de uma outra maneira. Isso é o famoso círculo do aprendizado, né? Tem vários filósofos e psicólogos e estudadores da educação que falam sobre esse ciclo. Então, hoje, se você, por exemplo, ler um livro com o entendimento que você tem hoje, é uma coisa. Se você voltar a ler esse livro daqui 2, 3 meses, ou, sei lá, daqui 1 ano, com o entendimento desse momento, porque você já vivenciou muita coisa e já assimilou aquele conhecimento, é outro nível. Então, a Alessandra hoje, ela está estudando inglês, continua estudando inglês porque ela quer fazer outra faculdade. Então, o inglês de vivência dela, de comunicação, de escrita mais, assim, tranquila, até agora foi o suficiente, mas para fazer ela precisa agora do inglês um pouquinho mais acadêmico, uma leitura mais rápida, para esse momento de vida. Então, o intercâmbio, o estudo de idioma, não importa a sua idade e não importa o momento da sua vida, porque ele vai ser muito bem aproveitado, independente da época que você fizer. Para aquele momento vai servir para alguma ocasião. E aquilo que você veio assimilando, colocando essa bagagem toda dentro de você, vai ter um outro efeito no teu aprendizado. Então, não achem que intercâmbio é só uma vez na vida, ou que é só para jovens de 15, 20 anos. Intercâmbio é para qualquer um e para qualquer idade. E eu me lembro muito bem que quando que a gente decidiu ir para a Irlanda, a gente chegou a considerar o Canadá, né? Mas na época o Canadá tinha um esquema um pouquinho diferente da permissão de trabalho. Você estudava, eles tinham um espelho, que era chamado. Você estudava 3 meses, você tinha mais 3 meses de trabalho, mas você não podia trabalhar enquanto você estudava. E é por isso que a gente acabou decidindo ir para a Irlanda, né? Pela possibilidade de trabalhar enquanto a gente estudava, né? Então, isso também é uma coisa, é uma porta muito boa para quem financeiramente precisa trabalhar para se manter enquanto aprende o idioma. Você quer ter aquela imersão de estar no país que fala a língua, né? Mas o Canadá não te possibilita que você trabalhe enquanto você estuda o idioma, né? Então, se você precisa de muito tempo, né, precisa estudar igual eu estudei, 6 meses de inglês para você conseguir um nível um pouco mais alto, um nível mais acadêmico, a Irlanda é uma excelente opção. Sim, continua até hoje, você pode estudar e trabalhar por até 2 anos o curso de idiomas. Mas esse é o outro gancho que eu queria falar, que é com relação assim, eu não sou rico, então eu não posso fazer intercâmbio.
Então, esse é um outro misconcept que as pessoas têm, que não, o intercâmbio é para todo mundo, mas para todo mundo que planeja. Então, se você tem esse desejo de fazer o seu intercâmbio, você precisa unir esse desejo com conhecimento e com pessoas que já vivenciaram isso e que têm essa habilidade para te ajudar a fazer um plano perfeito para você, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu plano. Por isso que tem que ser um plano personalizado e especializado para a sua realidade. Sim. Então, ok, você vem e decide, quero muito fazer um intercâmbio no Canadá. Só que o Canadá tem essa restrição de você não poder trabalhar enquanto estuda inglês. Então a gente vai conseguir montar um plano, por que você não faz um período Irlanda, então? Que você trabalha e estuda, você consegue manter as suas despesas trabalhando as suas 20 horas na Irlanda. Num segundo momento, você vem para o Canadá, mas de uma forma mais segura. Que uma das coisas que a gente preza num intercâmbio é não fazer loucurada. Não sair da sua zona de conforto e se enfiar numa roubada cheia de perrengue, porque foi no impulso, no ímpeto de fazer alguma coisa. A gente gosta de fazer as coisas bem estruturadas, até porque a gente já viveu esses perrengues. E seria, tipo, não sei nem, até esqueci a palavra, sadomasoquismo, não sei. É você querer que uma pessoa sofra a mesma coisa que você sofreu, simplesmente porque ela vai fazer a primeira vez, ela tem que sofrer. Longe disso, a gente não deseja isso para as pessoas que a gente convive. A gente fala, não sofra, não passe pelas coisas que a gente passou. A gente já vivenciou isso, a gente está aqui justamente para evitar que você cometa os mesmos erros que a gente cometeu. Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu gostaria só de falar sobre essa questão financeira e planejamento, eu tinha duas opções quando a gente decidiu vir para o Canadá. Eu tinha a opção de vir fazer um college privado, onde eu ia conseguir, no caso, pagar, e já vir imediatamente, né, assim, obviamente, assim, dentro do processo de visto, né, mas já vir o mais rápido possível, ou esperar juntar um dinheiro para ir daqui 2 anos, né? Então, no nosso planejamento, funcionou a gente fazer isso, de vir para cá, e talvez, isso não quer dizer que eu não vá ter que fazer um college público, né, mas eu preferi já estar aqui, já estar no Canadá, já tá dentro do mercado de trabalho, já está ganhando em dólar, né? Como a gente tem uma bagagem anterior da Irlanda, a gente já chegou aqui no Canadá um pouco acima, não acima, eu falo acima de experiência, né, de novos intercambistas, né? Então a gente já está um passo muito mais à frente do que muitas pessoas que chegaram há 1 ano junto com a gente, né? A gente já conquistou nossa casa, a gente já não compramos, né? Mas a gente já conquistou nosso espaço, nossos móveis, né? E tudo. Até o nosso carro, em 1 ano de Canadá, a gente já conseguiu comprar carro, né? Então, eu pensei, putz, mas eu vou fazer um curso de 2 anos, eu já tô com quase 30, a hora que eu acabar o curso, eu vou ter mais de 30. E aí? Mas eu parei e pensei, bom, mas se eu não fizer isso, o tempo vai chegar. Se eu ficar aqui juntando dinheiro durante 2 anos, eu vou chegar no Canadá com mais de 30 de qualquer maneira, né? Então, eu preferi, né, dentro da minha realidade, naquele momento, vir, porque talvez se eu tivesse esperado, veio pandemia, veio um monte de coisa, talvez eu não conseguiria vir mais, né? E ajustar o planejamento aqui dentro do país, né? Então, por isso que a gente vai mudar e por isso que várias coisas podem acontecer até a gente conseguir a sonhada residência permanente. A minha sorte é que eu tenho a Marcela, a Alessandra para eu ligar e chorar de vez em quando, a Kati para me ajudar nas minhas emoções, que são muitas durante esse processo, né? Mas com certeza vale todo o sofrimento. Sim, eu lembro da Alessandra, quando ela estava em Halifax. Ela foi de Toronto para Halifax. Ela falou assim: Marcela, agora eu vou trabalhar no Atlântico, eu vou dominar essa área, eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Passou um tempo, ela liga chorando: Marcela, eu vou ter que mudar de Halifax, você vai me aceitar em outra cidade? Eu falei: meu Deus do céu, gente, nosso trabalho é remoto. Você pode trabalhar da onde você quiser e no horário que for melhor para a sua agenda. Então pode mudar tranquila para Toronto ou para Ottawa. Daí chega uma mensagem da Isadora: preciso conversar. Eu falo: ixi, Maria, quando vem essas mensagens, preciso conversar, eu já gelo, né? Daí veio sobre a mudança para Calgary. A minha opinião é a seguinte: vida de imigrante não é fácil. Até você se tornar um residente daquele país, a residência permanente ou pegar a cidadania,
muita coisa pode acontecer. Você pode retornar, pode, se você fizer planejamento financeiro errado, pode esgotar o dinheiro, você não tem com quem recorrer. Sua família do Brasil ajudar com uma outra moeda vai ser muito mais complicado. Então, eu acho que você tem que ser muito flexível, maleável à situação do momento e humilde de você aceitar que você precisa fazer mudanças para se adaptar e sofrer o menos possível na onde você estiver. Então, assim, isso que a Isa falou e o que a Ali viveu e o que eu vivi também no Canadá, é para mostrar para as pessoas que às vezes a gente faz um plano, mas não é que esse plano vai ter que ser seguido assim, exatamente como foi planejado no dia 1 até o final, até você alcançar a tua residência permanente ali no 5º ano, vamos dizer que é uma média. Podem haver mudanças no plano e a gente está ciente disso. Então, se no momento, ali durante o seu processo de mentoria, acontecer alguma coisa, olha, surgiu uma proposta de trabalho em outra cidade para o meu cônjuge, eu acho que a gente vai ter que mudar o planejamento. A gente entende. Ok, então vamos mudar o planejamento. Agora vai ser como? Por isso que eu digo que o plano de intercâmbio das pessoas tem que ser muito personalizado. Porque muitas coisas podem acontecer do dia 1 de conversa até o dia que você de fato chega no Canadá, ou na Alemanha, ou na Irlanda, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos, que são os países, a Alemanha, os países que a gente trabalha mais. Isso é muito legal. E outra coisa é a questão assim de você colocar na balança o que incomoda você. Então, por exemplo, no caso a Isa, o que incomodava a Isadora era a falta de segurança. Eu também me incomodava muito a falta de segurança. Imagina, eu era gerente de banco. Então, eu tinha que passar por treinamentos de segurança, como agir se eu estiver no momento de sequestro. Então, assim, era uma pressão bem complicada no meu ambiente, né? Então, a segurança me incomodava muito no Brasil também, a falta de segurança. Mas o que acho que mais pegava para mim era ainda o desejo de morar no exterior, o sonho de morar fora. Então, o que pega para você é o que vai ser o motivador do seu intercâmbio. Não existe país perfeito. Por mais que a gente fale, o Canadá é lindo, maravilhoso, o Brasil também é lindo, maravilhoso, nas coisas que ele é lindo e maravilhoso. O Canadá também tem os seus percalços, os seus problemas, assim como o Brasil. Você coloca na sua balança. O que tem de ruim no Brasil é maior do que o que tem de ruim no Canadá? Sim. Vale a pena mudar? Acho que sim. Agora, não. Você coloca na balança e fala, viver longe da minha família pesa muito mais que o sentimento de falta de segurança que eu tenho. Então, não saia do Brasil, de jeito nenhum. Faça só intercâmbio de curto tempo, 4 semanas, 8 semanas, 3 semanas, 3 meses, porque o que importa, no final das contas, é a sua felicidade. É onde você se sente bem, feliz, produtivo, amado. Então, é aí que você tem que ficar. Então, quando a gente fica falando aqui sobre intercâmbio, não entenda que a gente está falando que você tem que mudar tem que imigrar igual a gente está fazendo, as 3 aqui. Não precisa. É o caso da Kati. Então, por exemplo, a Kati pode ser que tenha o sonho de morar, de fato, fora do país, mas hoje ela mora no Brasil. Mas o morar no Brasil impediu que ela conhecesse todos os países que ela conhece e visite todos os países que ela visita e faça intercâmbios de 2, 4, 6. Não impede. Então, esse é um dos motivos que a Kati veio para a equipe, né, então em março desse ano, porque justamente a gente estava precisando de uma pessoa no Brasil, com um fuso mais de Brasil, porém, pouco tempo depois a Kati mudou de fuso no Brasil, agora ela está com o mesmo fuso do Canadá. De Toronto. De Toronto, ela morava no sul e agora mora no centro-oeste, né? Isso. E ela, quando ela veio, ela também tem uma experiência de agência de intercâmbio de muitos anos, trabalhava em outra agência que não resistiu àquela sede, a esse processo de pandemia que a gente vem vivendo, que vou falar para vocês, como empreendedor, está sendo realmente um challenge, que é o nome da nossa agência, porque vocês sabem que o ponto principal do nosso business é fazer com que pessoas viajem para estudar no exterior. E desde março de 2020, a gente não tem pessoas viajando para estudar no exterior. Como é que a gente se manteve? Como é que a gente conseguiu, inclusive, colocar mais uma pessoa na nossa equipe, mesmo diante desse cenário tão negativo?
Isso é muito da facilidade que agora todas as escolas colocaram para nós de vendermos cursos online. Então, a gente consegue fazer a preparação das pessoas ainda no Brasil. Antes, se você queria fazer um curso, você tinha que obrigatoriamente viajar para ingressar num college, por exemplo, fazer um pathway, que é aquele curso de inglês preparatório, para daí você entrar no college sem precisar do IELTS. Antes você tinha que vir. Agora a gente consegue fazer com que você inicie do Brasil de maneira online, mesmo assim garantir sua vaga em instituição de nível superior aqui no Canadá ou na Alemanha, na Austrália, e a gente consegue fazer que o teu plano comece caminhando ainda na tua zona de conforto. Você economiza tempo, dinheiro, todas aquelas coisas que você iria gastar se você estivesse aqui. Isso nos ajudou a sobreviver, a chegar até onde a gente está e também com todos os outros produtos que a gente oferece na agência, porque nós, apesar de a gente trabalhar com essa intermediação entre vocês e as escolas, a gente trabalha com todos os outros produtos que você possa precisar durante o seu intercâmbio. E ali, então, se você precisar de passagem de avião, seguro-saúde, tradução de documentos, abertura de conta corrente, compra de moeda, transferência internacional, chip de celular, acomodação, passeios, processos imigratórios, vistos. Assim, é aquele one-stop shop. Tudo que você precisa, você encontra aqui com a gente. Não necessariamente nós vamos efetuar todos os passos, mas no momento certo da sua timeline, que é o documento que a gente faz para cada programação de intercâmbio, você vai saber o que fazer, quando fazer e qual profissional você vai recorrer. E ainda você tem a opção, se você quer, ok, obrigada pela dica do profissional, vou lá falar com ele, ou se você quer, não, eu não quero me estressar com isso, vai lá e fala você e só me diga o que eu tenho que fazer no final. Também tem isso, né? Vai muito do tamanho da comodidade que você quer. Mas voltando agora para a Kati. Kati, fala um pouquinho dos países que você visitou, qual que é a sua visão, assim, se uma pessoa quer fazer, então, um intercâmbio de curto tempo desses países, qual que você mais gostou, qual você acha que vai ser uma experiência muito legal e que não seja somente o Canadá. Eu sei que você já veio aqui para o Canadá, mas como nós três falamos muito de Canadá, falar sobre outros países. No legal, assim, ó, no meu caso, eu esperei, eu fiz a faculdade, turismo no caso, aí eu já entrei direto, né, para trabalhar com agência, e diferente eu fiz um planejamento, que eu sou mais planejada, então eu demorei um tempo, também não tinha como, né, decidir, eu quero ir daqui um mês, eu vou. Não que você não possa, você pode, né, mas eu decidi me planejar, então eu planejei mais ou menos com um ano de antecedência, então a minha opção, assim, sempre foi conhecer, por exemplo, Londres. Eu queria muito conhecer a Inglaterra. Então, eu fiz um planejamento de um ano de antecedência, compra de moeda, decidi a escola. Aí, logicamente, nesse planejamento também decidi que viagens eu queria fazer, porque eu queria agregar as duas coisas. Eu queria estudar o inglês, né? Porque eu não tinha o nível, e queria também poder viajar. Então, aí já começou aquelas minhas loucuras que eu sempre faço, né? Não é só pegar um voo e chegar na cidade. Eu geralmente pego um voo, chego lá, eu peguei um voo, cheguei em Londres, como tinha aquelas passagens baratas na Europa, que a Isa deve saber. Só cheguei de manhã, passou 2 horas, eu fui para Barcelona. Aí eu fiquei uma semana em Barcelona. Então já começou a andança aí. Aí depois eu fiquei mais 6 semanas em Londres. Então eu fui estudar inglês, né? Então, no começo eu decidi fazer meio período. Aí eu vi que eu ficava com muito tempo à toa, porque, né, era começando o verão, eu falei, gente, eu vou ficar fazendo o quê todo esse tempo de dia? Eu comprei mais aulas daí, né, então era verão, aí eu fui para a França, então, dentre esse tempo que eu fiquei na Europa, lógico, eu tinha amigas que eu também influenciei fazer intercâmbio, que foram para a Irlanda e foram me visitar, então, e eu já planejei algumas viagens, coisas que eu queria conhecer, como pegar o Eurotúnel, ir de Eurostar. Então, fui para Paris. Então, hoje, uma coisa que eu acho bem engraçada, eu falo, gente, eu já, lógico, tenho um nível de inglês e tal. Eu fico pensando, gente, eu fui bem corajosa, né? Então, não sabia, não, literalmente nada. E aí eu morei com uma família, eu acho que é super interessante. Então, os 2 intercâmbios que eu fiz, eu morei com uma família,
né? Mas isso depende muito, logicamente, da pessoa, né? Eu queria muito ter a experiência de conviver com uma família. Então, assim, o diferente que todo mundo fala, né? Que é um pai, uma mãe, mas no meu caso era um pai, então para mim foi excepcional. Ele fazia tudo, literalmente, eu não fazia nada, né? Até minha roupa ele lavava. Então, foi. Então, assim, a família era muito legal. Então, a família era descendente da África do Sul. Então, eles. Mas Foi isso aí foi também o que. intercâmbio de Londres De ou da África Londres. do Sul? De Ah, Londres mesmo. uhum. E, assim, eles que me influenciaram. Tipo, eles faziam jantares. Então, assim, foi eles que me inseriram nessa paixão também por vinho, né? Então, a gente fazia muita coisa junto. Então, durante a semana, os filhos menores iam, porque muitas vezes você pode escolher se quer criança ou não, por exemplo, na casa de família, né? Então, eu escolhi estudar, na verdade, eram 4 semanas e eu fiquei 6. Então, já estendeu um pouquinho. E aí, foi aí que começou, na verdade, a paixão. Então, eu sempre trabalhei muito mais com planejamento, né? Então, depois disso, eu fui fazendo mais viagens curtas, né? Foi mais influenciado para poder até ajudar o cliente depois nas escolhas dele. Então, para Uhum. realmente eu ter experiência do intercâmbio, eu tive, né? De casa de família, tal. Tanto que depois, no segundo intercâmbio, que foi o último, eu tive a experiência do basement, que é uma coisa mais independente, né? Você faz a sua comida e tal. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, se fosse escolher o basement, não escolheria, porque às vezes eu chegava cansada e eu queria realmente ter a família lá com a comida talvez pronta para mim. Então eu andava muito, então era verão também, eu chegava 9 horas da noite, ainda estava de dia. Sim, é uma rotina Então, totalmente diferente da que a gente tem. totalmente diferente, Sim. né? Então, eu não mudaria, acho que realmente eu fiz esse intercâmbio, eu aprendi muito, né? Mas muita coisa depois influenciou, porque eu fui fazendo viagens pequenas, eu demorei depois um longo tempo para poder fazer o segundo intercâmbio. Para Então, aí onde? eu fiz desde as viagens, você quer dizer, ou o segundo O segundo intercâmbio? intercâmbio. O segundo eu fiz para Toronto, aí eu já fui mais, que já estava com o meu planejamento, que eu tinha um planejamento que você perguntou, eu não sabia, eu nunca acho que nem comentei para vocês. Mas eu tinha um planejamento de ir para Nova Zelândia, que era a minha paixão, ainda é conhecer. E eu fiz o preparatório do IELTS. Então, eu falei assim, vou pegar um intensivo. No segundo dia, minha cabeça doía, porque, tipo, eu lia muito, era muito vocabulário, conversava muito, mas teve uma diferença. Eu fiquei 3 semanas, então o meu nível aumentou nessas 3 semanas. Então, Uhum. foi uma experiência diferente, porque o foco de todo mundo era um planejamento mais acadêmico, todo mundo queria fazer um college, com a Sim. intenção, muitas vezes, de migrar, né, igual foi o caso de vocês. E aí depois eu voltei, mas também fiz a loucura, né? De fazer uma conexão de um dia, né? Cheguei cedo em Washington, andei o dia inteiro. Meu voo saía às 22 na ida. E na volta eu fiz isso em Chicago também, porque eu queria muito conhecer. Eu Então fiz eu a fui mesma fazendo essas coisa. viagens. Então, falei, se eu posso fazer isso, por que que eu vou, né? Não vai ter diferença na passagem. E Sim. eu fiz a mesma coisa quando eu fui praticamente a trabalho, conhecer as escolas na África do Sul, em Cape Town, né, Uhum. que todo mundo também conhece como a Cidade do Cabo. Então, não tinha muitas companhias aéreas, então eu fui de Emirates. Então, eu fui e fiquei uma semana, 10 dias. Então, eu conheci algumas escolas, que é uma novidade que a gente também vai ser parceiro. Logo, logo a gente conta na África do Por Sul, influência da né? Kate. Lógico, que é minha paixão, é outra paixão minha, é a África do Sul, né? E aí eu conheci alguns trabalhos voluntários, que é esse parceiro nosso novo, então eles têm escola de inglês, né? E aí eu conheci, foi bem corrido, e eu descobri que na volta eu podia fazer um stop de 5 dias em Dubai, não ia mudar nada no Uhum. valor da passagem. Aí eu falei, gente, vou parar lá, né? Dubai Por é que 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 vocês acham rolou. que a gente quer ir, todo mundo quer ir agora para Dubai? Por Aí eu causa Por da falei, vou parar Kate. influência lá. da Kate também, a gente incluiu mais um destino no nosso Mais outro portfólio, que destino, é que é Dubai. novidade, que é Dubai também. Então, aí eu fui, passei essa semana lá e já voltei para Dubai. Então, assim, foi uma experiência bem diferente. Você vê coisas assim, sei, lógico, você vê na TV, mas você estando lá, você vê prédios, o maior prédio do mundo, arranha-céus, e você vê muitas coisas assim incríveis, né? E você fala, nossa, o pessoal constrói as coisas muito rápido, não para, a construção lá é 24 horas, então eles têm diferentes turnos, então isso para mim foi bem incrível. Então eu sempre tentava fazer esse tipo de viagem. Então já influenciava um pouco aí na hora de viajar, então tem um planejamento aí, logicamente.
de poder ter a experiência de estudar fora, que é uma coisa que eu quero fazer muito. Uhum. Mas eu já penso a longo prazo, né? Lógico, se surgir uma viagem para mim daqui um mês, eu vou, né? E, então, é muito legal o que você falou, Kátia. Eu peguei alguns ganchos aqui. Um dos ganchos é que, com o passar do tempo, a gente vai sempre incluindo novos parceiros no nosso portfólio. A gente estuda o país primeiro, a gente estuda as escolas que estão disponíveis, vê questão de qualidade, horários, preços, para aí a gente colocar esse país no portfólio. Porque a gente não gosta, o estilo de trabalhar não é ficar emitindo invoice de intercâmbio. Se você vê o estilo do nosso site, o estilo do nosso atendimento, não é esse o nosso propósito. A gente gosta de realmente entender qual o seu objetivo de intercâmbio, o que você está esperando com esse objetivo para ir aliar os destinos ideais, o tempo ideal, a construção de cursos ideais. Pode ser que, por exemplo, a Isadora, vamos usar isso como exemplo, iniciou do básico na Irlanda, depois migrou para um intermediário avançado nos Estados Unidos, veio fazer um college privado no Canadá, que vai ser um jump para talvez o público, se ela não vir com novidade esse ano ainda com relação à residência dela, e tá tudo certo. É uma construção de etapas que a gente vai fazendo de acordo com o perfil de cada pessoa. Outra questão que eu queria mencionar é esse desejo de viagem, mas quando você estuda na Europa, as características do estudante da Europa. Eu já fiz algumas viagens para a Europa e nesse estilo loucura da Kate. A última eu visitei, foi em janeiro do ano passado, eu fui para a Alemanha visitar as escolas que nós vendemos hoje. Então eu fiz Alemanha, Bélgica pela segunda vez, fiz França, é, Inglaterra, Irlanda e mais algum outro país, que eu não me lembro agora. Holanda, não, fiz Holanda. Isso é possível por quê? Porque a Europa é muito assim, pequena comparada com relação à proporção aqui do Canadá. Então você consegue, num final de semana, pegar um avião da Ryanair aí de 10 euros. Eu aprendi que se você gosta de carregar coisa, é melhor você investir uns 30 euros num trem do que pegar um avião, porque você vai ter que passar pela imigração todas as vezes, e é uma chatice, mesmo você estando ali. Então você pega um trem e muda, você vai da França para a Bélgica, da Bélgica para a França de novo, de uma forma muito rápida. Quem gosta desse estilo de intercâmbio, fazer intercâmbio na Europa é surreal. Assim, você pode estudar francês na França, você pode estudar francês, alemão e inglês na Suíça, pode estudar inglês ou alemão na Alemanha, inglês na Irlanda, espanhol na Espanha. Então, assim, tem várias oportunidades para você estudar na Espanha, na Europa, curso de idiomas e também curso de nível superior em todos esses países, que vai te dar essa flexibilidade de você conhecer um monte de lugares num período curto de tempo. A Irlanda mesmo é conhecida, Dublin, a capital, como um local super cheio de festas, né, de atividades. Por quê? Porque os próprios europeus vão nos finais de semana para os pubs e para os eventos que Dublin tem. Eu estava lá e eu fiz questão de ir num pub para escutar a música celta, né, que eu queria escutar a música celta, a música tradicional deles. E daí tinha uma moça ali do meu lado, eu comecei a conversar com ela era da França, e ela falou que pegou os colegas de trabalho, combinaram, e eles voaram no mesmo dia ali para Irlanda, só para festar ali, daí iam dormir no Airbnb, no dia seguinte iam voltar para casa e trabalhar segunda normalmente. E uma curiosidade é que a Ryanair, que é essa empresa que é super barata, ela é irlandesa, né? Então tem uma quantidade muito, muito grande de voos saindo de Dublin para outros destinos da Europa. Então, eu acho que, na verdade, deve ser uma das maiores frotas da Ryanair saindo de Dublin. E a gente já fez uma live com uma representante de uma instituição, de um curso de inglês dentro de uma universidade lá em Dublin. E ela mora em Londres.
ela vai, o combinado ali com o chefe dela, que ela vai quinzenalmente, fica alguns dias lá no escritório dentro da universidade, mas os demais dias ela fica em Londres. Então ainda você tem essa possibilidade, ainda mais agora com o remoto tão intenso, de você ainda trabalhar em outros países na Europa, porque você está mais ou menos tudo ali no mesmo fuso. Então, estudar na Europa é muito legal, é um intercâmbio bem interessante. E não É, precisa de visto, que é uma coisa muito boa. Brasileiro, É, brasileiro, 3 meses na Europa não precisa de visto. Se for para a Inglaterra, pode estudar até 6 meses sem visto e intensivo. Não tem a permissão de trabalho se o seu passaporte é brasileiro, mas você não tem burocracia. e a Espanha? A Espanha entra também. na regra da Europa, por ser da União Europeia, 3 meses lá você pode ficar sem visto, trabalhando, porém, desculpa, trabalhando, não, estudando, porém, se você quiser trabalhar, algumas escolas têm parceria com o governo e eles podem emitir um visto de estudante com permissão de trabalho, acima de 6 meses. Gente, a Isadora ela é uma enciclopédia ambulante com relação a vistos e prazos. Eu preciso da minha cópia aqui, mas ela, tudo que eu sei, Isa, Espanha, Isa, França, ela já responde tudo. Mas o bom é que, apesar de que as pessoas às vezes querem muito tirar um visto americano, querem muito ir para o Canadá, fazer um processo do visto, o passaporte brasileiro tem muitas Tem- opções para quem não quer uma facilidade, até de. Ah, eu já tive, por exemplo, cliente que criei muito rápido. Então, às vezes, que você quer uma coisa que não tem essa burocracia de ir no consulado, de pagar uma taxa. O brasileiro tem muitas opções e a gente tem muita coisa no nosso portfólio também de destinos que podem fazer. A partir de 2 semanas, Como você é tem Dubai, férias. Tati? Como é que é Dubai e África do Dubai, Sul? Dubai e África do Sul, você não, brasileiro não precisa de visto, é passaporte só para ter passaporte válido. Atualmente, por causa da pandemia, inclusive, os dois países estão abertos, então você não precisa estar com nenhuma das vacinas, só tem que fazer o PCR, tanto na ida, né? Como Uhum. já apresenta no check-in, e na volta também o Brasil exige. Então, é só essas questões burocráticas por causa da pandemia, de você fazer um PCR e preencher um formulário que todos os países estão tendo. A única diferença é que em Dubai, na chegada, você pode ser selecionado para fazer um outro PCR Uhum. e não tem um custo nenhum, é pelo o governo, só que aí você faz esse PCR, né? Se você tiver contratado, por exemplo, a acomodação da escola ou um hotel, aí você tem que esperar, porque eles pegam seu número de telefone e aí eles te mandam o resultado. Deu negativo, você está liberado, né? Então, são dois países que estão abertos, então tem muita gente buscando essa opção para quem, por exemplo, não tem como ainda, muitos países ainda estão organizando essas questões de como que vai ser a liberação, se ainda vai continuar com quarentena, se é questão das vacinas, né? Então, é uma opção para quem realmente quer aproveitar um período de férias ou que não aguenta mais, mas tem esses procedimentos aí, logicamente, de usar máscara nos lugares, então cada país vai ter esses procedimentos de segurança com relação à pandemia. Mas está funcionando, então é interessante, São então. destinos que, para quem teve, por exemplo, visto negado não é desistência de intercâmbio. A desistência só se for na sua cabeça. É. Porque as meninas estão falando aí de todas as oportunidades de destino que você pode ir apenas com o passaporte brasileiro sem precisar o visto. Isso eu Não. ia falar até também, pessoal, que um dos motivos principais de negativa de visto para o Canadá é falta de histórico de viagem. Pode parecer uma coisa bem estranha, mas eles negam o visto porque você nunca foi para nenhum lugar e você quer vir aqui para o Canadá, né? Então, às vezes, muito antes de você aplicar o visto, se você já tiver essa vontade, né, esse sonho de imigração canadense, viajar é muito importante. Sim, isso é bem engraçado, porque quando eu fui tirar meu visto americano, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar meu passaporte, abriu, e aí foi muito engraçado. Tu Consta tá me ensinando uma outra pessoa, e ele falou assim: Ah, foi pra Inglaterra, né? Aí eu falei, aham. Aí ele deu uma risadinha, aí viajou bastante, né? Eu falei, aham. Aí, tipo, visto concedido. Então, realmente, eu sempre dei essa dica muito para os clientes. Sim. Viaja por aqui, né? Começa por aqui. Ou você vai para a Europa, porque olha a quantidade de lugares que a gente tem. Você A gente tem demonstra Irlanda, pro isso, a oficial gente que tem. você segue certinho as regras do Foi e país. voltou, isso. E Então a nossa, gente tem Irlanda, a gente tem Inglaterra, a gente tem Escócia, a gente tem Malta, a gente tem Espanha, Itália, Suíça, Alemanha,
A gente tem África do Sul, a gente vai ter agora Tem Dubai. Então, mãos assim, suficientes para colocar tudo isso no não site. dá para contar. Por isso que é bom marcar uma consultoria. Diga, Isa. E nosso consultor de imigração, o Terry, deu um ok aqui, que o que a gente está falando é verdade, gente. Concorda. Beleza. É Verdade. verdade. O Terry é um dos nossos parceiros, inclusive é aquele amigo meu que lá atrás me deu um empurrãozinho e falou assim, vai que você dá conta. Então eu sou muito agradecida por esse empurrão que o Terry me deu. E uma coisa que eu até estava lendo, nosso momento totalmente filosófico agora, mas eu estava lendo isso num livro hoje, na hora do almoço, que muito sucesso que a gente tem na vida é quando a gente usa muito a nossa criatividade em prol daquele objetivo que a gente quer alcançar. Então, a gente tem um desejo, a gente coloca ali pessoas a gente une as mentes com pessoas que já vivenciaram, que têm habilidade, e a gente coloca ali também processos bem estabelecidos, planos, e une a nossa criatividade. Porém, a nossa criatividade ela é dividida em duas etapas, a sintética e a criativa de fato. A sintética, ela vai ser o quê? Justamente todas as coisas que você vivencia. As coisas que você lê, os filmes que você assiste, as viagens que você faz, as pessoas que você conhece, os cursos. Então, no momento criativo, naquele momento, às vezes que a gente fala, um sexto sentido, meu subconsciente falando mais alto, é justamente usando toda essa bagagem que você tem. Então, se você se coloca numa situação que você não viaja, não conhece gente nova, não conhece pessoas novas, não sai da sua zona de conforto, você também pode estar bloqueando novos resultados na sua vida, porque você não está dando margem para que sua criatividade busque ali dentro de você todo o que ela precisa para poder te dar ações e novos resultados que podem te levar a sucesso em todas as áreas da sua vida, não só ali no trabalho, porque você sabe que o mercado de trabalho valoriza bastante quem viaja para o exterior e coloca em vários tipos de situações, quem tem experiência internacional, quem fala, hoje, imagine, falar inglês hoje no Brasil, nem sei dizer, a gente até vai ter um webinar com uma consultora de educacional, mas praticamente todas as grandes corporações exigem que você fale o inglês. Eu posso falar isso na minha prática, Marcela, né? A minha experiência que me fez ir para fora estudar, ainda como só férias, conhecendo o Canadá, foi exatamente por isso. Porque a empresa estava demandando que todo mundo, todos os funcionários tivessem a necessidade do inglês. E além disso, quando eu selecionava os programas de trainee, né, todos os cargos, a necessidade do inglês era imperativa, era importante. E a gente percebia de verdade, gente, quando existia uma seleção, uma dinâmica, como os candidatos se diferenciavam para aqueles que já tinham vivido uma experiência internacional, né, na resolução dos problemas, na busca de encontrar conciliar com os colegas, como fazer aquele trabalho, aquela solução daquele problema. E é realmente através de um intercâmbio que ele viveu antes de terminar a faculdade, ou que viveu antes, durante a faculdade, ou depois, e como é importante o intercâmbio na vida do profissional. Vamos puxar um ganchinho nisso, só falando que a gente está falando aqui, todo mundo aqui tem mais de 30 anos, então a gente tem experiências de intercâmbio mais antigas, mas se você tem filho, né, idade a partir de 16 anos, ou até mais novo, quer fazer um high school, quer fazer um mini high school, quer fazer um curso de férias, a gente tem programa de summer camp, a gente tem programas, igual eu falei, mini high school, onde o seu filho vai ter essa experiência, né, numa idade onde eles estão ali para aprender, né, onde eles estão ali para se virar. Então, em casa, no Brasil, a gente tem muito costume de fazer tudo, né, eu não sou mãe, gente, mas minha mãe era assim, de fazer tudo, e cozinha, e a roupa magicamente aparece limpa e dobrada na gaveta. Isso não acontece aqui na minha casa. E você consegue oferecer essa experiência para o seu filho para quando ele for até tomar uma decisão de carreira, né? Ele já está mais na frente, ele já tem essa experiência, ele já vai melhorar o inglês, ou seja, que idioma que ele for fazer, e depois no futuro talvez ele possa fazer um college, ou ele pode fazer uma graduação, uma pós, ou até um mestrado, doutorado, mas ele já vai sair na frente de muita, muita gente. Isa, se por acaso não for o momento para fazer o presencial, hoje é possível fazer online. A gente tem turmas
com criança de 7 anos, gente. É De uma 7 para graça. cima. É uma belezura ver as crianças aprendendo online e já se desenvolvendo desde já Estudando no novo idioma. francês, a última turma não era nem inglês. Os danados já estão falando inglês, né? Então eles estão agora indo para uma terceira língua. As crianças de 7, 8 anos fazendo aula de francês com outras crianças de outras partes do mundo, ali com um professor que provavelmente ou é nativo da França ou do Quebec, aqui no Canadá, que é onde se fala o francês. É uma oportunidade, pais, que se vocês puderem dar aos seus filhos, com certeza você vai gerar memórias e gratidão na vida deles, porque é surreal. A Isa falou sobre o ensino médio. A gente faz muito treinamento com as escolas que a gente tem no nosso portfólio. A gente precisa, a gente não pode sair vendendo a escola, falando sobre ela antes de a gente ter um contrato. Essa escola avalia a agência, ela pede referência para a gente de outras escolas, a escola tem que nos referenciar para que a gente seja aceito como representante daquela escola. A gente tem que passar por um treinamento, a gente tem que preencher várias coisas. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que passar para que a gente possa chegar aqui e falar assim, olha, agora a gente vende a escola tal. Assim como a Isa falou ali a Kate falou dos novos destinos, que é a África do Sul e Dubai. Não é assim, resolvi vender. Não, vamos primeiro passar por todo esse processo. Então, a Isa comentou do ensino médio. Oi, Cibele. A Cibele é a consultora de carreira, fazendo um adendo, que vai estar num webinar no dia 18 de agosto com a gente. Amanhã sai a arte, mas eu acho que eu já até coloquei na bio o link para vocês se inscreverem. São vagas limitadas e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho em Toronto para quem faz 3 pós-graduações de áreas que estão super em demanda na área, que é a área de business mesmo, recursos humanos e a área de hospitality. Mas voltando, o curso que a Isa falou, high school, mini high school, isso é conversa para os pais. A gente faz treinamento com essas escolas. Escolas nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui no Canadá, normalmente eles têm uma coisa que eles chamam que é boarding school. Então, é uma representação de escolas de uma região. E a gente vê a estrutura das escolas, o conteúdo, porque no Brasil você tem aquele conteúdo fixo e poucas escolas no Brasil oferecem o extracurricular. Nos Estados Unidos, no Canadá e ali na Europa, todas as escolas têm. Então as crianças conseguem construir um conteúdo programático que seja mais de acordo com o que elas sonham e querem experimentar antes de ingressar numa carreira. Sibeli deve saber o tanto de gente que fez uma faculdade só porque era aquela sequência normal da vida, terminei o ensino médio, fiz o vestibular, entrei, passei, mas não era realmente o que você queria fazer da vida. E daí você, depois de 1 ano, 2 anos de curso, você não tem coragem mais de deixar aquela graduação, porque você vai se sentir talvez derrotado, frustrado, ou vão falar que você está abandonando as coisas e tal. Então você vai até o fim. Chega nessa época, vem aqui pra gente, a pessoa fala, o que você quer fazer? Qualquer coisa menos o que eu faço hoje. Eu quero uma transição de carreira. E a gente tem que trabalhar na transição dessa pessoa, entender o que ela gosta, para ir ofertar cursos que ela vai conseguir fazer num período curto de tempo, de 2 anos, que é um college, e de certa forma estar pronto para ingressar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é super acessível, super friendly com esse tipo de atitude. Porém, se o seu filho, voltando para os pais, consegue fazer um high school nos Estados Unidos ou no Canadá, no high school mesmo, ele vai conseguir colocar matérias que faz sentido para ele. E ali mesmo ele vai conseguir ver se ele pegou uma matéria, ele quer ser um astronauta. E daí ele pega matérias mais profundas de física e vê que, meu Deus, não faz o menor sentido. Isso para mim, já decide ali, já descobre ali no ensino médio. Então no próximo termo eu vou pegar matérias relacionadas à robótica, porque eu acho que eu quero ser engenheiro mecânico. Estuda uma matéria e fala, Deus me livre. Então ali mesmo ela já vai construindo essa maturidade, não deixa para definir isso na graduação.
E isso eu acho muito legal do ensino de high school da América do Norte e da Europa, que eu, na minha opinião, acho que o Brasil tinha que instituir isso também, de ensinar coisas relacionadas à educação financeira também. Aqui no Canadá foi aprovado recentemente a matéria de como comprar casa, como é que funciona um mortgage, um financiamento de casa, juros e tal. Então, você tem a possibilidade de pegar a experiência e maturidade ainda na escola, que isso eu acho bem interessante. Essa oportunidade será muito legal para os seus filhos. Mas, enfim, Eu desculpa. já tá no Já acabou. finalzinho, mas já acabou. Mas o bom é a experiência, né? Você consegue Sim. fazer na prática isso no high school. Então, falando com a gente consegue filtrar aí para você, ver se você gosta de um esporte específico, quero fazer medicina, se a gente consegue colocar você numa escola que tem já uma matéria específica para você já estar, igual a Marcela falou, já tendo por dentro aí de como é essa matéria, como é essa área, aula de dança, outros idiomas. Então, é uma experiência diferente, a gente consegue ajudar todo mundo nisso para que já consiga aí, mesmo no ensino médio, já enxergar um pouquinho o que ele quer mais para frente, né? Além da experiência pessoal, logicamente, que é bem diferente, né? E vai amadurecer bastante aí os estudantes. Sim. Gente, por incrível que pareça, já passou 1h05 do início da live e eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica. Fique à vontade. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, vale a pena com certeza a gente marcar uma próxima, porque ficou com gostinho de quero mais. Sim, tem muita coisa para falar. Tem coisas para falar da nossa experiência com relação à acomodação, que a gente não falou aqui especificamente, e que pode ser, ou pode transformar, por exemplo, no caso da Kati, naquele momento, na coisa mais inesquecível da vida dela, para o bem, ou também pode fazer o teu intercâmbio ser trágico. Então é muito importante essa questão de acomodação. E a gente tem parceiros, tanto de... A gente vai falar sobre assim, o conceito, né, de cada acomodação e o porquê você deve escolher uma ou outra, mas nós temos parceiros que fazem todo esse trabalho, seja residência estudantil, como se diz? Aquelas corretores brasileiros que podem fazer a visita e te apoiar na assinatura dos contratos. Tem casas, tem homestay, se você quer contratar homestay vinculado à escola mesmo, enfim, tem muito assunto para a gente conversar aqui. As nossas lives, então, são sempre às quintas-feiras, no mesmo horário. A gente está fazendo às 2h30 aqui de Vancouver, 5h30 de Toronto e 6h30 de Brasília. E nós deixamos salvas sempre no IGTV e depois nós migramos as lives para o YouTube, porque às vezes fica mais fácil você assistir em pedacinhos, né? Você assistir no momento que fica bom para ti e pega aquele momento que seja importante. Então, se você comentar aqui mais para frente, se você for assistir em outro horário, a gente vai responder. Se você comentar lá no YouTube também. E se você tiver algum assunto específico que você gostaria que a gente tratasse, conversasse aqui na live, a gente também fala, gostaria de uma live sobre isso. Que a gente tem todo um agendamento com os nossos parceiros. Esse mês a gente já fechou todos, em setembro a gente já está concluindo também o agendamento e a gente vai colocando essas lives no futuro. A gente quer fechar o ano de 2021 fazendo live desde janeiro até dezembro, todas as quintas-feiras, para ter muito material gratuito, muito conteúdo de qualidade, de profissionais sérios, capacitados, habilitados, aqui para vocês conseguirem, pelo menos, tirar dúvidas que surgem durante esse momento de prospecção, de estudar no exterior. E se você achar que é o momento, então, de começar a planejar, de fato, o seu intercâmbio, nós temos o trabalho de mentoria de intercâmbio, que é um momento que a gente vai conseguir falar especificamente com você, entender o seu perfil e planejar o seu intercâmbio de acordo com o seu perfil. Ali a gente vai, então, montar um relatório com todas as informações que nós achamos que sejam pertinentes para o seu estudo. Você vai validar conosco, nós fazemos questão que você seja dono do seu processo também, nós vamos estar ali intermediando, mas você sabe exatamente o que está acontecendo. Após essa validação, você vai ter a sua timeline, como eu falei lá no início da live, na timeline você vai saber o que fazer e quando, e a que profissionais você vai consultar nesse momento. Você também pode agendar isso no nosso site,
é www.challengeintercambio.com/mentoria. Mas se você quer conversar antes, sem custo, com uma de nossas consultoras, é só escolher a opção de consultoria. Aí você vai ter a oportunidade de ter 20 minutos com as consultoras para esclarecer alguns pontos antes de você decidir se o momento certo de fazer o seu intercâmbio é agora ou não. Lembrando que o intercâmbio, quando a gente fala assim, vou fazer o intercâmbio logo mais, a gente já pensa em um ano. Não, a gente não pensa em 30 dias, a gente pensa em um ano. Então, se o teu logo mais é em um ano, o momento certo de começar a planejar é agora. Se pode ser o teu logo mais seja 2025, aí pode ir maturando. Mas mesmo que você faça o seu plano e você não execute o plano, é bom você saber quanto você vai gastar, ter os destinos já definidos de acordo com o seu perfil. Até tem um quiz que a gente lançou, também está na bio, se você quiser fazer um quiz ali para ver qual país combina um pouco mais com você e depois validar com as meninas, fique à vontade. Então, você ter esse relatório, essa timeline montada, não significa que você tenha a obrigação de viajar, mas pelo menos você sabe o seu plano. E ali você vai se organizando, porque você tem que se organizar financeiramente e a logística dessa mudança, né? Dar tchau para todo mundo que você tem que dar, sair do emprego, mudar para o remoto, vender casa, vender carro, ou não vender nada, alugar. Então, assim, tem muita coisa que precisa acontecer para que o intercâmbio definitivo, né, o de longo termo, aconteça. E se for o curto, igual a Kate gosta de fazer, unir o útil ao agradável, estudo, tiro 30 dias, estudo e também aproveito para passear, aí você tem a liberdade de fazer um planejamento mais curto. Para isso, a gente também tem a assessoria, que a gente vai fazer te apoiar num planejamento mais curto, que não é tão detalhado quanto a mentoria. Então, tem serviço para todos os gostos, espero. E se não tem, dê um feedback para a gente poder pensar sobre isso. Pessoal, setembro de 2022, o próximo intake grande, já estamos em cima da hora. Se você quer vir em setembro de 2022 para o Canadá, a hora de fechar, de se planejar é agora. O tempo vai passar você sentado no seu sofá sem fazer nada e você se planejando. Então, é melhor passar com você com o seu planejamento em dia. Sim. E para fechar mesmo, de fato, a última coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu estou lançando nos próximos dias um novo produto que é fruto da Challenge, que é o Inova em Canada. O que é esse produto? A gente está publicando as informações em um outro perfil, porque ele é muito voltado para quem quer empreender, para quem tem uma ideia inovadora ou já é um pequeno empreendedor e gostaria de empreender aqui no Canadá. Aí nós estamos fazendo uma consultoria que vai fazer, é parecido com o que a gente faz aqui. Hoje a gente faz o match de você com uma instituição de ensino. Através do Inova, a gente vai fazer o match da sua ideia inovadora, da sua empresa, com uma incubadora no Canadá. Essa incubadora no Canadá, então, você vai conseguir acelerar o seu negócio lá e participar de um programa de visto que se chama Startup Visa, que te dá a oportunidade, então, de você conseguir um visto de trabalho e a residência permanente no Canadá. Então, você tem a chance da sua empresa ser desenvolvida e acelerada dentro dessa incubadora e também receber os vistos para você morar juntamente com a sua família e alguns sócios aqui no Canadá. Então, se vocês quiserem seguir a gente, é no Inova em Canada, no outro perfil do Instagram. E daí fica ligado que estamos resolvendo alguns trâmites e a consultoria ela vai ser lançada em setembro, provavelmente. Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos que passaram aqui na live, que vai entrando e saindo. A nossa intenção era fazer com que vocês conhecessem um pouco mais sobre mim, sobre a Isadora, sobre a Alessandra, sobre a Catiúcia, para que vocês consigam se conectar antes mesmo com a história delas e ver o que mais combina com vocês, para que vocês sintam segurança também e que vocês podem contar com a gente, que o nosso principal foco é que você tenha o sucesso, que você consiga o que você quer, independente do destino, porque não tem jeito, né? O nosso sucesso é o seu sucesso. Então, se você não tem sucesso, a gente também não tem. Então, não é isso que a gente quer. E a gente se coloca à disposição em qualquer um dos canais de atendimento da Challenge. Sorriso para todos. Sorriso para cá. A gente sofre com esse digital, gente. Não tá vendo. Tchau, gente. Tchau, falou. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Tchauzinho, gente.